extremamente curioso e, obviamente, eu fico perguntando às pessoas da Conmebol sobre isso. Eles garantem que a final vai ser em Lima. O que pode acontecer para que o local seja alterado? O que aconteceu em 2019? E aí caos no local. Um caos total, e aí não tem como você garantir a segurança nem dos clubes, muito menos dos torcedores que marcarão presença para poder assistir esse grande duelo. Mas assim, a Conmebol já trabalha com a final em Lima, inclusive vai assumir o estádio, porque eles assumem o estádio um período antes para poder preparar gramado, arquibancada. Então assim, a Conmebol trabalha para isso. Eu não posso ser leviano, chegar aqui na frente das câmeras e garantir que será em Lima, porque a situação lá pode piorar, a situação política. Inclusive já foi pior, agora vem melhorando aí nos últimos dias. O que eu prefiro? Como rubro-negro. Olha, eu vou ser sincero, Fernandinho, eu sou totalmente contra mudar algo que já foi combinado. A não ser que, de fato, você não consiga garantir a segurança do público. Se isso aí já foi avisado, inclusive muita gente já se programou, já alugou hotel, já comprou passagem, não faz sentido você mudar só porque são dois clubes brasileiros, então vamos trazer para o Brasil. Eu não acho isso correto. Eu não gosto de ficar mudando algo que já havia sido combinado, repito, a não ser que não tenha segurança para o público, para os jogadores também, obviamente. E o Samir Chald, que é o presidente da CBF, ele esteve ontem no jogo entre Palmeiras e LDU, e ele foi questionado sobre a situação política no Peru e respondeu sobre a possibilidade da final da Libertadores ser transferida para o Brasil, já que a final vai ser brasileira. Vamos escutar ele e na volta eu quero também a opinião do Pedrosa. Rodou. Com essa final brasileira agora, nós podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil, isso se os clubes tiverem interesse. A CBF, se os clubes se manifestarem, tiverem essa intenção, a CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol, mas deixando claro que a competição é organizada pela Conmebol, então é ela que define. E aí, Pedrosa, você acha ruim mudar? São dois brasileiros. É o que eu falei, cara. Seria muito legal ter a final do Brasil? Seria muito legal. Como Ótimo. foi Palmeiras e Santos no Maracanã. Exato, seria muito legal. Não no Maracanã, porque aí não ia ser campo neutro, mas em algum outro estádio que os dois pudessem frequentar. Mas eu acho que você tem torcedores que compraram lá quando saiu a notícia de Lima. Às vezes o cara faz o seguinte, é na semana do dia 29, eu vou comprar aqui a passagem, vou comprar o hotel, vou reservar. Se o meu time for para a final, ótimo, estarei na final. Se não for, eu vou aproveitar aqui o momento da minha viagem, mas ele se programa para aquilo. Aí o cara gasta dinheiro, aí do nada, faltando um mês, vai mudar tudo? É justo com esse cara que conseguiu se planejar para poder estar lá? Eu acho que não é justo, causaria um transtorno muito grande. A cidade de Lima é uma cidade muito bonita, uma cidade muito que tem essa recepção muito grande para os turistas. Um estádio com 80 mil lugares aí disponíveis. Tenho certeza que o Flamengo e o Palmeiras vão lotar esse estádio. Então, assim, eu acho que nesse momento não faz sentido você mudar. E aí você também pensa, como você falou, né, Pedrosa, o transtorno das pessoas que já compraram. Ia ser muito mais interessante e muito mais possível. E aí eu falo que a final única, ela é uma elitização do futebol, Sim. né? Você começa a deixar só acompanhar a final quem tem condição de ir até lá, né? Afinal, quando tinha um jogo em cada local, e a população do time que morava ali no entorno do seu estádio, que é a sua casa. O público que já se programou, não é só os clubes que vão participar da final, envolve o local, como você acabou de mencionar, patrocinadores, investidores que pensaram na situação, enfim, eu não acho extremamente legal, eu acho injusto, inclusive, fazer isso, mas, claro, tem que ter segurança. Se o país, se o governo não garantir a segurança das pessoas que vão marcar presença lá, porque são várias pessoas que vão sair de seus respectivos países, provavelmente tem brasileiro que mora na Argentina que vai para lá também, não é só aqui os brasileiros que sairão do Brasil. Enfim, eu sou contra mudar. E a final entre Palmeiras e Flamengo terá nomes repetidos daquela final. Essa final aqui, gente, já aconteceu em 2021. Pelo lado do Flamengo, é o Arrascaeta, o Michael, que não tem sido relacionado, mas está no elenco, o Bruno Henrique, o Pedro e o Felipe Luiz. Na época, o Felipe Luiz era jogador do Flamengo. Do lado do Palmeiras, Abel Ferreira, o Everton, que está se recuperando de lesão, ainda não sabe se vai poder jogar, Gustavo Gomes, Piquerez, Rafael Veiga e Andrés Pereira, que estava em 2021 no Flamengo. Achou algum erro aí, Pedrosa, na sua careca de HD? Não, é porque o Michel, se eu não me engano, estava relacionado para esse jogo agora. Ele estava no banco. Ele foi relacionado. Ele ficou no banco. Ele ficou Apesar de ser mas eu acho que a questão foi, ele não estava sendo tão não é muito usado, utilizado, né? exato. Mas é porque as pessoas às vezes até esquecem que ele tá no Flamengo, né? Mas ele tá, para quem não acompanha o Flamengo no dia a dia, né? Muita gente queria, inclusive, que ele fosse titular naquela final.
Não, naquela... Ah, é verdade. O Michael, em 2021, foi o melhor jogador do Flamengo. Inclusive o Renato Gaúcho não começa com ele, o que gerou muita crítica na ocasião. Porque de fato ele foi o melhor jogador do Flamengo na temporada. Melhor jogador do Flamengo com o técnico Renato Gaúcho. Tanto é que logo depois ele foi vendido por cifras milionárias lá para o mundo árabe. Porque ele era um baita jogador na ocasião, longe de ser o Michael atual. Mas o assunto mesmo, Lucas Pedrosa, é o Andrés Pereira. Claro. E como é que o destino faz as coisas acontecerem? Para quem não lembra, o Andrés em 2021 era jogador do Flamengo, e aí ele escorrega numa bola e sai o gol do Daverson, e assim o Palmeiras é campeão. E era o melhor jogador em campo. Ele jogando muito bem, ele é um ótimo jogador de seleção, até brasileira, né, que ele tem 2 nacionalidades, e aí ele foi embora, foi jogar lá fora, a torcida ficou boa parte da torcida com o ranço dele, o Pedrosa, aquela imagem. Eu vou sair em defesa, Fernandinha. Você não? Eu vou sair em defesa. Fala. Eu vou ser muito sincero em relação ao Andrés Pereira. Embora ele tenha dito recentemente que, entre aspas, foi maltratado, muito pelo contrário. Após esse lance aí, que pra mim é o pior lance da história do Flamengo, é o maior erro da história do Flamengo, sem sombra de dúvidas, é uma final de Libertadores da América. 2 dias depois ele foi abraçado por membros da torcida organizada dentro do Ninho do Urubu, e eu lembro como se fosse hoje isso. Algo que gerou muita revolta em alguns rubro-negros. Como é que você abraça um torcedor? Ele foi abraçado pelo torcedor do Flamengo. Inclusive, depois que ele saiu, ele continuou dando entrevista dizendo que um dia queria voltar para jogar no Flamengo. E hoje em dia, ele trata a situação como se ele tivesse sido muito maltratado, escorraçado. Muito pelo contrário. O Andrés Pereira foi abraçado por grande parte da torcida do Flamengo, e aquela pequena parte que não queria o Andrés Pereira mais no Flamengo ficava revoltada com essa torcida que abraçava o Andrés Pereira. Era aquela coisa, aquela dupla opinião. É uma galera que gosta muito de um, abraça, e o outro... Ah, mas eu tenho ranço. Isso é super natural, né? É porque mas a forma como ele fala, parece que ele saiu daqui escorraçado. Não. E ele só saiu porque a diretoria, na ocasião, não cumpriu a palavra. Tanto é que virou na cara dele e disse: a gente vai te comprar. E ele comprou residência, que ele esperava ficar. Então não adianta ele chegar com um discurso agora de que eu saí escorraçado do Flamengo. Não saiu, não. Não saiu. Mas aí, agora, o que os deuses do futebol escolheram? Ô, Lucas Pedrosa, no último confronto, Palmeiras e Flamengo no Maracanã, brigando pela liderança, ele escorregou batendo uma falta. Sim. A galera comemorou como se fosse um gol lá no Maracanã. E agora ele está aqui encontrando o Flamengo no Palmeiras. Que loucura, Pedrosa. Loucura, cara. Loucura, e você pensar Jogou muito ontem, hein? Exato, jogou muito, muita qualidade, é um excelente jogador, mas você pensar que no início do ano o Palmeiras tentou, ia pagar uma pila por ele, não conseguiu. No meio do ano pagou praticamente metade do preço. E agora ele tá aqui. E agora ele também vai enfrentar o Flamengo nessa final. É igual você ir na feira depois das 13. É isso aí. É a mesma frutinha, só que ela tá um pouquinho mais barata. Tá mais barata. Exato. Cara, eu acho que vai ter que ser um jogo muito mais mental pra ele do que técnico. É verdade. Porque tecnicamente, o Andrés Pereira é um dos melhores meias do Brasil. É um cara de alto calibre que estava até agora na Premier League. Agora, psicologicamente, cara, assim como ele sentiu o jogo no Maracanã. Eu também acho. Ele sentiu o jogo no Maracanã. Ele sentiu a galera vaiando ele sentiu tudo que envolvia aquela partida. Mas em Lima, no Peru, vai ter a torcida do Palmeiras. Aí pode tranquilizar um pouco mais. Eu tô muito ansioso, cara. Eu tô muito ansioso pra esse jogo. Vai ser uma super final, hein? Porque assim, o Flamengo e o Palmeiras chegam em 2025... com times mais consistentes e melhores do que chegaram naquela final. Até com a casca da própria competição, né? E disputando o Campeonato Brasileiro. Coisa que naquela ocasião também não existia. Eu arrisco a dizer assim, é porque eu não assisti todas as finais da Libertadores. Mas essa final aí, com certeza, na história da competição, é top 3 fácil. Em todos os sentidos. Vamos lá. Vamos esperar chegar o jogo, porque às vezes chegar na hora também fica aquele jogo Não, eu não tô dizendo que vai ser um jogão. Eu tô falando assim... A expectativa. Exatamente. Em todos os sentidos. Olha tudo que tá sendo envolvido. Boca e River, Vamos lá. Eu só vou lembrar aqui. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o presidente do Flamengo, BAP, eles não se falam. Recentemente teve uma reunião da Conmebol entre os semifinalistas, eles nem sequer apertaram a mão. É um criticando o outro publicamente.
tem a situação envolvendo Andrés Pereira. Hoje, Palmeiras e Flamengo é a maior rivalidade do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. E também tem a qualidade técnica dos jogadores. A gente fala aí de um futebol sul-americano que vem elevando a qualidade técnica. Bilionários. Olha quantos jogadores de altíssimo nível tem no Palmeiras e tem no Flamengo. Eu sei que a final é só daqui a 29 dias. Eu sei disso tudo. Mas, independentemente disso, gente, é uma das maiores finais da competição, se não for a maior final, tá? Por todos esses ingredientes envolvidos aí. Foi quando o ano? Eles jogaram até lá em Madrid. Qual foi o ano? Foi 2000, antes do, eu tava no Jornal Flamengo. Dia. Gente, 2018. Boca e River antes do é igual Flamengo. ser um Vasco e Flamengo na final. É grande demais. Então, é por E isso que pra eu falei dois- top 3. pra É dois- porque Não, assim, da história do futebol brasileiro, essa é a maior sem final. sombra de dúvida. É. esquece. Essa é a maior Porque final. ela Até já, porque ela já teve. podem ser Só tetra que ainda. esse momento do futebol brasileiro, que tá todo mundo com casca. Há 10 anos, a gente passava um dobrado na Libertadores. Vocês Sim. lembram disso, né? Sim. O Rubro Negro vai enfrentar o Sport. Esse jogo é amanhã no Maracanã. Pedro e Cebolinha seguem como desfalques. Alguma novidade pra esse jogo, Vene Casagrande? Não, nenhuma novidade, mas pelo que eu entendi da entrevista coletiva do Felipe Luiz depois do último duelo, deu a entender que ele vai começar com o Samuel Lino, porque ele pediu apoio pediu apoio da torcida a jogadores que foram caros, que estão com uma etiqueta ali com valor caro, mas que não estão desempenhando muito bem, e ele gostaria do apoio da torcida para resgatar o bom futebol desses jogadores. sim. Então eu entendi que o Samuel Lino será titular desse duelo aí. E agora, um mesinho até a final da Libertadores. Então, Palmeiras e Flamengo 100% focados nessa brigaiada aí do Brasileirão, Pedrosa. Sim, e assim, eu tava dando uma olhada nos jogos do Flamengo e jogos do Palmeiras também. O Flamengo tem uma tabela mais fácil do que a do Palmeiras, principalmente porque o Flamengo enfrenta o Sport 2 vezes. O Flamengo pega o lanterna do campeonato, o saco de pancadas, com todo respeito ao Sport, e não pode nem pensar em não conseguir 6 pontos, enquanto o Palmeiras pega o Santos 2 vezes. E aí, beleza, o Santos está no momento ruim, a gente sabe disso, mas é um clássico. É muito mais difícil do que o Flamengo pegando o Sport. De forma geral, acho que tirando esses 4 confrontos que eu citei aqui, tá muito equilibrado. O Palmeiras pega o Fluminense ainda, o Flamengo pega o Fluminense ainda, só que é no Maracanã. Então você tem mais um jogo em casa. O Palmeiras, se eu não me engano, ele tem 3 jogos no Allianz e o Flamengo tem 4 ou 5 jogos dentro do Maracanã. Eu posso trazer os jogos do Flamengo? Pode. São 6 jogos até a grande final da Libertadores. Flamengo e Sport, aí São Paulo e Flamengo, que vai ser na Vila Belmiro, não vai ser no Morumbi. Flamengo e Santos, Sport e Flamengo, que será na Arena Pernambuco. Fluminense e Flamengo, que o Pedrosa mencionou, e aí Flamengo e Bragantino, e depois tem a final contra o Palmeiras. É uma sequência bem... Mas a gente mostrou aqui aquele dia, né? O Palmeiras, eu acho que pega o Mirassol, não é isso? Pega o Mirassol. Pega o Mirassol, pega o Santos 2 vezes. E Ai, eu aí não vai me lembro. pegar. Mas a gente mostrou até aqui um dia, a gente mostrou a tabela. O nome de Gabigol volta a ganhar destaque nos corredores do futebol brasileiro. Hoje, no Cruzeiro, o atacante vive um período de reflexão sobre o futuro da carreira e, segundo fontes próximas, estaria cada vez mais inclinado a retornar ao Flamengo em 2026, clube que o projetou e eternizou sua trajetória. Segundo pessoas ligadas ao jogador, Gabigol guarda um arrependimento silencioso pela saída do rubro-negro e nutre um forte desejo de reviver a conexão com o time e com a torcida que o transformou em ídolo. A vontade de voltar é tamanha que o atacante estaria disposto a abrir mão de parte de seus ganhos, uma atitude pouco comum para um jogador do seu porte no mercado nacional. O retorno não é apenas profissional, mas também emocional. Gabigol sente falta do ambiente do Flamengo, das rotinas no ninho do urubu, do convívio com ex-companheiros, da atmosfera vibrante do Maracanã e de cada momento vivido nos treinos e jogos que marcaram sua carreira. Foi no clube carioca que ele conquistou títulos memoráveis e deixou gols inesquecíveis, consolidando seu nome na história recente da equipe. Com mais maturidade e experiência, Gabigol acredita que ainda pode agregar dentro e fora de campo, ajudando o elenco tanto tecnicamente quanto emocionalmente. Ele vê no Flamengo o espaço ideal para reassumir o protagonismo, brigar por grandes títulos e, quem sabe, escrever um novo capítulo vitorioso na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, o clima também é positivo. O técnico Felipe Luiz enxerga o retorno do atacante com bons olhos, destacando que Gabigol se encaixa perfeitamente em seu estilo ofensivo, podendo ampliar as opções táticas do time e fortalecer o setor de ataque.
Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você aceitaria o retorno de Gabigol? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.